ser um professor de música de referência. Quem não é visto, não é lembrado. Assim já dizia o ditado. No nosso podcast hoje, você vai saber como ser visto e ser lembrado como professor de música quando uma pessoa pensar em professores de música. Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast Poderosa e Ele. Estou aqui com meu marido, Matheus Starling. Obrigado. Seja bem-vindo, isso. Passei um tempinho fora, vocês estão aí praticamente uns dias sem programa. A gente vem aqui hoje com esse gás maravilhoso para trazer um conteúdo para você que é professor de música e empreende. E esse é o nosso podcast patrocinado pela GMC Academy, que é uma universidade na Austrália, da indústria criativa. Lá você tem cursos como produção musical, performance, cinema, teatro, mais o quê? Música para games. Música para games, desenvolvimento de games, vários cursos interessantes. Mas o mais legal da GMC é que lá você ainda, como brasileiro, tem a oportunidade de estudar. Bem diferente das faculdades americanas, porque lá o preço é ainda algo que cabe no bolso do brasileiro. Então, se você trabalhar ainda, né? E é um país, né, gente? Para quem não sabe, a Austrália é um país onde eles olham com muitos bons olhos para o brasileiro. Ele abre o estudante a trabalhar também. Então, você pode ter uma rendinha extra lá, trabalhando como estudando e trabalhando também, ou ajudando a pagar a faculdade para aqueles que têm essa necessidade. Então, se você tem interesse em conhecer a GMC, vai estar aqui agora para vocês o nome do nosso Instagram, que é GMC Academy Brasil. Manda um direct lá, que a gente vai ter o maior prazer de tirar todas as suas dúvidas. É isso, né? Hoje o assunto é importante. A gente tem a nossa colinha aqui, tá, gente? E se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal, esse canal aqui é para professores que querem empreender. Se você é professor de matemática, não é para você. Se você quer fazer um concurso público, não é para você. Que é para professores de música que buscam empreender na carreira, tá? E aí você vai ter muito conteúdo focado pro que você quer fazer. Vamos começar aqui com o quê? Com introdução. Então, Matheus, vamos começar. Eu falei que quem não é visto não é lembrado. Então, vamos começar com como ser visto? Vamos lá. Qual você acha que é o canal hoje, o maior canal para o professor de música que quer ser visto? Então, nós temos aí basicamente 4, né, plataformas ou mídias sociais, né? Ok. TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Ok. Twitter não vou nem contar, né? Que é muito difícil trabalhar como músico ali no Twitter, né? Eu acho que é uma rede também muito tóxica e a exploração dela financeiramente não é tão interessante quanto as outras. O YouTube, né? Nós estamos aqui no YouTube. Qual que é o problema do YouTube? Você não tem uma proximidade com as pessoas que estão ali. Você não tem um direct como você tem no Instagram, por exemplo, que você pode trocar uma ideia direta, você pode tirar uma dúvida, né? Um tipo de... A conversa, ela é mais passiva. A pessoa pode deixar um comentário, você pode responder, mas perde o flow, não tem a dinâmica, né? O TikTok é um pouco parecido com isso. Eu acho que o TikTok é para que você entre em contato com um possível cliente ali, não é que você não tenha como fazer isso. Ele não tem a mesma dinâmica, por exemplo, do Facebook ou do Instagram. Então, tanto o Facebook como o Instagram, você tem ali essa maneira direta de conversar no Messenger ou através do direct do Instagram. Só que o Facebook é uma mídia que está já em decadência, né? A entrega orgânica já tem anos que está já em decadência. Então, você pode tirar, obviamente, proveito ali, mas qual é a grande mídia social onde você consegue ainda crescer, você consegue evoluir organicamente e vender muito? É o Instagram. É o Instagram. Então qual é o segredo do Instagram para ser visto? Então, o primeiro ponto é o seguinte. Então, a gente já está escolhendo aqui uma mídia principal. Ok. Nós estamos no TikTok, a gente está no YouTube e no Instagram. Então, eu não estou aqui puxando sardinha por algum benefício próprio, né? Eu estou dizendo que realmente é o que a gente ensina na formação. Isso. E o que os nossos alunos continuam crescendo. A gente tem um aluno agora que acabou de bater 50 mil seguidores no Instagram em menos aí de 3 meses. Né? Claro, tem várias estratégias para isso, é um grande resultado. Não é todo mundo que consegue isso em 3 meses, nem 6 meses. Né? Sim. O ponto não é esse. O ponto é que é possível. Mas, diferentemente do Instagram, do TikTok, você pode crescer, ter um número grande. No Instagram são 50 mil pessoas que estão ali, cara, no direct disponível para você trocar uma ideia. É o que a gente chama de marketing de permissão, né? Okay. Por que o Instagram ele é tão bom? Porque a pessoa está
com uma linha direta de troca de contato contigo. Você pode abordar as pessoas pelo direct, tá? A gente vai chegar lá ainda, não é isso? Isso, vamos chegar. Tem alguns pontos antes, né? Não, mas eu te perguntei, como ser visto no Instagram? Então, a gente começa com o principal, que é postar todos os dias. E isso aí assusta muito no início, eu acho, né? Muita coisa. A pessoa não consegue nem uma vez por semana, que dirá uma vez por dia. Então, olha só, gente. Primeiramente, a gente aprende fazendo, né? A aprendizagem ela é ativa. Então, não adianta achar que vai aprender a postar sem postar. Então, você precisa estar tentando todos os dias. No início pode ser difícil. Para algumas pessoas é mais difícil do que outras. Mas, por exemplo, nós postamos em todas as nossas mídias sociais, em todos os nossos Instagrams da Starling Academy, do PME, do Matheus Starling, 2 vezes por dia. Então é uma coisa que você aprende a fazer. Você não nasce sabendo postar todos os dias, tá? Mas quando você fala que postar todos os dias, é no feed ou nos stories? Então, nos dois, né? Então, postar todos os dias no feed é importante, porque você acaba alcançando mais pessoas. Quanto mais você posta, você aprende mais. Esse é um ponto principal. Você, na quantidade, você aprende a ter qualidade. Existe uma diferença de alcance do feed para os stories? Então, você basicamente cresce no feed, você não cresce nos stories. Porque a entrega dos stories para fora da sua base depende de alguém compartilhar. Entendi. Já no feed, não. O próprio Instagram ele já indica o seu conteúdo para outras pessoas. Então, o primeiro ponto quanto mais eu posto, mais chance eu tenho de aprender. Então, a quantidade vai te ajudar a ter uma qualidade melhor. O que é o ideal? É ter quantidade e qualidade. É óbvio que quantidade para cada um significa uma coisa, né? Por exemplo, pode ser uma pessoa que, a quantidade para mim é postar 5 vezes por dia. Eu já acho isso algo muito difícil alcançado sem uma equipe. Tem gente que posta 3, 4, 5 vezes por dia. Então, se você consegue chegar à marca de uma postagem por dia, tá bom. Entendi. Uma postagem, se você consegue ter qualidade nessas postagens, você já consegue ter um alcance muito grande. Então, por exemplo, no PME, tá? Vou pegar o PME, que é um perfil menor, tem 10 mil e poucas pessoas. Nós alcançamos 150 mil pessoas por mês. Olha só quantas pessoas estão sendo alcançadas. Muitas. No meu perfil pessoal são 600 mil, 700 mil pessoas. Eu nem sei quanto está lá no da Starling. Mas olha só, é gente pra caramba que você está tendo a oportunidade de impactar. Então, o alcance, ele importa. Então, o primeiro fato é essa. A quantidade vai gerar qualidade. A quantidade e a qualidade das suas postagens vão fazer com que o seu alcance seja maior. E quanto mais pessoas você alcança, mais você cresce e mais você impacta essas pessoas. Que esse impacto vai gerar o quê? Venda. Vai gerar mais alunos, mais cursos que você vai estar vendendo. Entendi. Então, quer dizer assim, quando você fala postar todos os dias, ter essa regularidade, significa que você tem que entregar um conteúdo sem medo. Claro. Né? É o que a gente sempre fala, né? Porque se você entrega muito conteúdo, né? Eu já sei da resposta, mas eu tô te falando como se, né, fosse alguém que pensa assim. Mas se eu tô ali entregando todos os dias, o que eu vou vender? Então, se você hoje em dia, por exemplo, agora tem o chat o que mesmo? O negócio? Chat GPT. Você faz uma pergunta lá e ele vai te responder tudo que você precisa, né? É a inteligência artificial, que inclusive o pessoal fez um teste com o chat GPT num mestrado lá em Wharton, que é a maior faculdade do mundo de business. E o chat passou nos trabalhos com nota B+. Cara. É como se fosse tipo um 8,5. Então, olha só, cara, olha o que eu quero dizer com isso. O conhecimento, ele já está liberado. Qual é o propósito de você esconder conhecimento? Não Ou tem seja, propósito. não tem novidade assim, Se alguém quer ter acesso ao conhecimento, ela tem de graça. Sim. Então, a gente não vive mais num mundo de escassez de conhecimento. Então, assim, se você não entrega um conteúdo de qualidade, outras pessoas vão estar entregando. É verdade. Inclusive, o chat GPT está entregando isso com muita qualidade, ao ponto de estar sendo aprovado no mestrado numa das maiores faculdades do mundo. Então, o ponto não é a escassez de conhecimento. O ponto é o seguinte: as pessoas, elas querem um guia para isso. Elas querem estar numa comunidade, elas querem fazer parte de algo, elas querem o passo a passo. Querem estar junto, né? Querem estar junto. Então, as pessoas não estão comprando
necessariamente o conhecimento. Ela está compondo um pacote de coisas que o seu curso pode entregar, a sua aula pode entregar. Entendi. Então, no mundo onde o conteúdo é vasto, as pessoas não buscam só o conteúdo. Elas buscam algo a mais. Talvez até se relacionar, ter mais proximidade daquele professor, por exemplo. E vou te dizer que uma coisa é diferente um conteúdo sobre um assunto, tá? O ChatGPT, ele te entrega um resumo de um conhecimento. Uhum. Então, olha só, você tem um resumo do conhecimento. Outra coisa é você aprender sobre determinada técnica, sobre determinada matéria, sobre um instrumento. Isso você pode aprender cutucando aqui e ali, claro que pode. Uhum. Mas ter uma pessoa para te guiar isso, organizar esse conhecimento, fazer a curadoria, é muito mais fácil. Criar um processo, né? Organizar todo esse processo. Então, quando alguém escolhe por um serviço que você está prestando, ela está pagando por isso tudo. Curadoria de conteúdo, direcionamento, sim. suporte. Ela gosta de você. O ChatGPT é um robô, é uma inteligência artificial. A gente está falando de formas de ser visto, né? Então, uma outra forma de ser visto, além do feed, os stories. Qual que é a dica que você dá para stories? O story é a dinâmica do dia a dia, sabe? Tem que tomar muito cuidado com o story para não ficar uma coisa chata. Isso eu acho que o professor de música, que é um técnico, ele tem às vezes dificuldade de entender a dinâmica de uma mídia social. Cada dia mais a mídia social é a respeito de ser leve na entrega de conteúdo. Sim. Cada vez mais é menos conteúdo denso e mais entretenimento com informação. Então, stories, quando você fala o dia a dia, é aquele cara que acorda, dá um bom dia, movimenta o dia dele ali, fala o que ele está fazendo de manhã, vai acompanhando ele pro trabalho. Eu acho que é muito passando por alguma das aulas. A documentação do dia. Agora, a documentação do dia dos stories tem que estar dentro disso aquilo que você entrega como conteúdo que você vende, né? Então, as pessoas, por exemplo, eu sou um professor de música. Parte do meu dia é entregar conteúdo de música, não é isso? Mas você, lá nos stories, você fala de outras coisas também. Você fala de saúde, por exemplo. Porque qual é o grande ponto e a grande novidade desse mundo que a gente vive agora? Uhum. Você se torna um influenciador. Por mais que você não queira se tornar um bom influenciador, se você está no story, você está entregando conteúdo, você está influenciando a vida das pessoas. Então não é um influenciador no sentido jocoso, né? Porque a gente vai influenciador digital. Às vezes é uma pessoa que não está fazendo nada, não está entregando nada de conteúdo, só tem, de valor. Entendi. Uhum. Não, você influencia a vida das pessoas, cara. O influenciador é aquele que tem capacidade de influenciar na decisão de alguém. Sei. Então, você está influenciando no caminho que a pessoa vai estar sendo guiada na música. Agora, é muito chato você acompanhar uma pessoa que ela é técnica o dia inteiro. Por mais que você esteja entregando algo de extremo valor, porque as pessoas estão saturadas no dia dela. Uhum. Então você não precisa entrar no dia dela de forma leve, né? É uma proeza que você precisa fazer de conseguir transmitir conhecimento de maneira leve, envolver as pessoas nos seus processos, fazer com que as pessoas te admirem, né? Mas isso faz com que você cada dia mais cresça como uma comunidade. Eu acho que é aí que está o grande lance e a grande descoberta que a gente tem feito nos últimos anos. Que o crescimento nas mídias sociais é a respeito da comunidade. Sim. Então você é o líder da tribo, você é o pajé. Né? A tribo está indo contigo para um caminho, você está ganhando pessoas que estão interessadas em algo muito específico. Sim. Né? É engraçado quando você pensa em tribo, a tribo está ali, é uma tribo pequena. Pode até ser um pouco maior, mas não é todas as tribos, né? Não tem um pajé de todas as tribos. Sim. Tem um pajé de uma tribo, tem um pajé de outra tribo, um pajé de outra tribo. Então, nesse conteúdo, nesse feed ou nesses stories, você vai escolher para quem você quer, né, aparecer. A sua persona, o seu cliente ideal. Exatamente. Então, né? Esse é sempre o primeiro exercício que o professor de música precisa fazer no Instagram. É entender o seguinte: cara, eu sou um pajé, eu tenho uma tribo. Eu não vou ser o pajé de uma outra tribo. Então, quem é a minha tribo? A minha tribo será formada pelos meus alunos ideais. Eu tenho um aluno ideal que eu quero trabalhar, né? Pode ser, por exemplo, o cara que sonha em cantar no coral da igreja.
Então, o cara que sonha em tocar num pub, que sonha em tocar no Guns não é o Guns seu N' cliente Roses, ideal. não é esse, não faz parte dessa tribo. Uhum. Então, você só vai estar liderando o movimento dessas pessoas. Vai ter outro pajé lá. Isso não vai tornar mais difícil, porque vai ter um número mais reduzido de pessoas? Então, esse é o grande lance, né? Você quer trabalhar com um grupo muito nichado. Entendi. A internet é a respeito de nicho. Entendi. Tá? Então, você só cresce nichando. E parece ser contrassensual, mas não é. Se você não nicha, você não tem tribo. Entendi. Porque tá falando para um monte de gente de várias tribos diferentes. Várias tribos diferentes, as pessoas não te verão como pajé. Entendi. Esse é o grande problema de você não focar a sua comunicação. Você não se torna pajé de ninguém. Você está tentando atingir todo mundo, agradar todo mundo, igual político. Ele tem que se posicionar. Se ele não posiciona, ele não agrada ninguém. Aquele cara que fica ensabonetando. No meio do caminho, né? Sim, sim. Então a gente falou como ser visto. A gente falou que o Instagram é a principal rede, né? Hoje, para você ser visto e para vender. A gente falou sobre postar todos os dias no feed. A gente falou que uma outra forma de ser visto é através dos stories. E eu vi aqui que tem uma outra forma muito legal de ser visto, que são os reels. Apesar de serem conteúdos boca de funil, é uma forma de ser visto. Então, o que é um conteúdo boca de funil? Né? É um conteúdo de muito fácil assimilação. Ok. A cada dia que passa, como eu falei para vocês, né, a tendência é ser menos denso cada vez mais. Né? Onde a gente vai parar com isso? Né? Então, assim, é uma coisa complicada, porque... Ainda mais quando alguém tem algo muito bom para ensinar ou mostrar, né? Você ser superficial é complexo. Complexo. É assim, eu tô no YouTube desde 2009. Eu tenho aulas ali de 40 minutos, de 1 hora. Eu tenho dezenas ou centenas dessas aulas. Eu peguei toda a transição do mercado para um vídeo curto. E assim, eu não tô aqui falando de vídeo curto com um prazer enorme. Pô, que coisa linda. Hoje em dia eu faço um vídeo de 1 minuto e isso é o que vale. Mas eu sou um cara muito realista. Se o que funciona é um vídeo curto, vamos entender e vamos ver a melhor maneira que eu posso entregar o que eu sei através de um vídeo curto. Sim. E cada dia mais esse vídeo curto precisa ter mais entretenimento, ser mais leve. Então, assim, é um malabarismo que você faz para acompanhar essa tendência, conseguir entregar um conteúdo de qualidade, um formato pequeno, com entretenimento. Então você precisa estar... então por isso que você criou aqueles personagens que você usa no seu perfil? Tem a questão do personagem dos stories, tem vários reels que eu faço que também eu tento usar. Não é uma coisa que eu exploro tanto, tá? Eu tento sempre testar formatos novos. Só que se você realmente quer crescer, isso é uma necessidade que você tem muito, todo mundo precisa crescer. Mas quando você é pequeno, você precisa crescer desesperadamente, né? Sim. E crescer, gente, não é crescer para ter 200 mil seguidores. É crescer dentro da sua tribo. Ninguém quer uma tribo que não cresce, né? Chega uma hora que você satura. Todo mundo já da tua tribo já comprou de você, já se tornou aluno. Então não tem outro caminho. Você precisa crescer. Crescer com qualidade. Como eu já tenho um tamanho ali, 75 mil, 80 mil seguidores no meu Instagram pessoal, a minha preocupação maior não é crescer muito, ter muito volume. Eu me preocupo em continuar crescendo, mas principalmente impactar as pessoas que já me seguem. Então, assim, eu tenho já uma base muito grande. Eu não vendi para 80 mil pessoas ainda. Sim, você tem muita gente ali dentro que já está consumindo o que eu faço, que eu preciso reimpactá-las. Sim. Então, o meu objetivo hoje em dia é impactar ainda mais o público que já me segue. Mas a gente vai falar isso, a gente vai falar sobre isso, porque a gente está falando como ser visto primeiro. E o ponto número 2 vai ser como ser lembrado. Porque uma coisa é ser visto e outra coisa é ser lembrado. Então, primeiro você tem que fazer esse primeiro passo. Primeiro de tudo, fazer com excelência o ser visto. Ser visto. Depois de você fazer esse ser visto, já vai estar cumprindo esse primeiro passo, você tem que ser lembrado. Então, a gente colocou aqui o ponto de seja ativo na prospecção de alunos e não dependa do acaso. Olha só, eu vou ler aqui uma mensagem que eu vi hoje mais cedo aqui no Instagram. Eu achei pertinente para trazer aqui. Ó. Olha o comentário de um seguidor aqui. Ó. O que influencia na venda de seus cursos, suas aulas, ele está falando para mim, né? É você ser professor de música, de instrumento e não ser um vendedor.
não ser um empreendedor, não ser uma pessoa que mexe com marketing. No meu caso, eu não tenho paciência suficiente para seguir e trabalhar desse outro lado. Eu tenho visto casos pela internet que professor, músico, até deixa de priorizar suas aulas, a música acaba se envolvendo somente com vendas. Mas essa é a minha opinião, mas respeito a opinião de cada um. Então, olha só. Ele começou o seguinte, que eu vendo os meus cursos porque eu sou um professor de música, de instrumento e não um vendedor. Eu sou um professor de música, sou um professor de instrumento, mas eu sou um vendedor. No mundo, eu gosto daquele ditado, né? Só existem dois tipos de pessoas, as que vendem e as que trabalham para quem vende. Então, assim, todo mundo está vendendo. Todo mundo, todo mundo está vendendo. Né? O cara que é solteiro, ou a mulher que está solteira, ela quando ela sai de casa, ou o cara sai de casa, ele está pensando em ser visto, impactar, na questão do status, como eu sou visto, como eu sou lembrado. O cara que trabalha numa empresa, ele não é vendedor, não, ele é um cara que trabalha ali em alguma área. Ele quer ser promovido. Então ele precisa se vender para o chefe dele. Então não existe esse negócio de não é vendedor. Qual é a diferença? Ele não me vê como vendedor e não me vê como um empreendedor nem como um marqueteiro. Por quê? Eu estou fazendo meu trabalho bem feito. Ao ponto de que ele não me vê como vendedor, coisa boa, né? Ele me vê como um professor, como um músico. É isso que eu quero ser visto mesmo. Ninguém precisa saber, gente, do trabalho do bastidor que eu faço. Né? De todo o trabalho que a gente faz de processo de marketing, de venda. Porque o aluno que quer ter aula comigo, quer aprender mais... Para ele, só o que basta é aprender professor, sobre música. Exatamente. Mas no bastidor tem sido feito um trabalho que ele não está vendo. Qual é o problema? Eu falo para ele, cara, se você está no meio digital, é o que a gente fala da balança 2Ms, né? Tem um lado que é um mercado, tem outro lado que é a maestria. Você não deixa de ser professor e músico para investir tudo em marketing e venda. Aí a balança fica assim. Mas também não pode ser só um professor top e não saber nada de marketing e venda, que você vai ser top dentro da sua casa de porta fechada. Exatamente. É o caso desse rapaz. Eu olhei no Instagram dele, tem 500 seguidores. Não tem, ele está tentando fazer algumas coisas ali, eu dei uma olhadinha por curiosidade. Ele está tentando fazer um marketing. Só que ele não sabe nem que está fazendo marketing. Na verdade, dentro da cabeça dele... Ele está imitando algumas coisas que ele está vendo as pessoas fazendo. Mas ele não entendeu ainda. Mas ele está fazendo um trabalho de marketing. Ele está se vendendo sem saber que está se vendendo, mesmo não fazendo isso bem feito. Então, assim, é melhor você assumir logo que existe um outro lado da balança. Cara, eu preciso estudar sobre isso. Senão vai ficar a vida inteira batendo cabeça aqui, sem vender, sem crescer. Então é isso, gente. Esse é o novo mundo. Não adianta apertar um botão, ignorar e seguir não fazendo mais nada. Ok? Sim. Então, não ter medo de se vender seria uma forma de ser lembrada. Exatamente. Não ter medo de se vender... Exatamente. Falar de você, falar dos seus produtos, que a gente colocou aqui. Eu acho que ser lembrado... Como que você é lembrado? A frequência sua se faz ser lembrado. Não, então, né? Mas primeiro você é visto. A sua frequência, você está lhe dando conteúdo, você está gerando valor e aumentando o nível de consciência daquelas pessoas ali sobre aquilo que você faz. Mas se você só faz isso e não faz nenhuma propaganda, não faz nenhuma chamada de venda ou mostrar o produto que você tem, como que a pessoa vai saber que você tem algo a vender? Eu acho que é muito bom. E você até mudou um pouco isso nos últimos meses. Eu já venho falando isso com você há um tempo, porque você tinha uma outra visão em relação a isso, porque eu acho que acaba de forma inconsciente, o seu lado músico é muito maior, obviamente, do que o seu lado de vendedor. Você acha um pouco chato ficar falando ali todo dia dos seus produtos. Cara, mas você já dá muito conteúdo, você já tá ali impactando a vida das pessoas, você tem mais de 500 vídeos no YouTube. Então não faz sentido também você ter um Instagram com 80 mil seguidores e pelo menos uma vez no dia você não colocar ali uma propaganda das suas aulas. O problema todo o ponto é, a melhor venda é a não venda, né? Sim. Isso é uma coisa que, às vezes, quem não tem... Mas nem sempre tem como ser assim, Mas a não venda, na verdade, que a gente fala, é você saber fazer uma boa... falar bem sobre o que você faz como serviço sem ficar igual aquele vendedor chato. Do nada você pula e fala assim, clique aqui para comprar o meu curso. Então, na verdade, você está documentando o seu dia, você está falando dos seus alunos, está mostrando as coisas que você faz, mostra a evolução da galera, mostra o seu som. E você chega assim e fala, poxa, se você está afim também de entrar nesse processo, se você quer se tornar um aluno meu, se você quer ter esses resultados, se você quer andar comigo, me chama aqui no direct porque eu posso te ajudar.
toca nesse link aqui, cara, e vem fazer parte da minha turma. Faz isso aqui, vem pra minha mentoria. Então, olha como que é o processo de venda. A pessoa, ela tá se envolvendo naturalmente contigo do venda. Você não tá pulando do nada ali, quer comprar? Sim. E esse é o problema, sabe? Então, quando as pessoas pensam em venda, elas pensam errado. Eu também já tive esse pensamento equivocado. A venda, a pessoa ela não compra apenas no momento da transação financeira. Né? A compra não é só quando ela aperta, olha lá, passa meu cartão aí. Não é isso que acontece. E esse processo começa com envolvimento lá atrás. Em algum momento tem uma transação financeira e depois essa venda ela continua quando você entrega o produto, dá algum tipo de suporte, quando a pessoa vai e te marca que ela está tendo resultado e você compartilha aquilo. Então a venda não é só transação aqui, ela começa antes e ela continua. Então, mas ela começa antes, como você disse, dando esse conteúdo, estando ali todos os dias, postando o seu feed nos stories. Mas a parte onde você fala, olha, eu tenho sim, se você quiser andar comigo, quiser se aprofundar mais... Claro, tem a chamada para ação. Essa chamada para ação, ela deve existir. Tem que existir. Por que não todos os dias? Sim. Entendeu? Então é isso. É importante ser proativo na venda. E não ficar esperando só passivamente que as pessoas venham comprar. Exatamente. Ó, o que mais aqui que eu saí do nosso roteiro? Inclusive, gente, na nossa formação, nós vendemos 100% de forma orgânica. A gente tem uma formação nossa, que é o professor de música empreendedor, que a gente fala de todos esses processos que a gente usa, a gente fala sobre como botar o primeiro curso online para vender, a gente fala sobre mentalidade, sobre venda, sobre marketing. É um curso muito completo, tem mentoria minha, tem mentoria dos membros da nossa equipe, tem toda a parte também de máquinas que a gente usa, qual a melhor escolha, iluminação, tudo. E na formação a gente todo dia oferece nos stories para galera. Você que quer andar com a gente, quer se aprofundar, manda um eu quero aqui no direct que a gente entra em contato com você. Então a gente é ativo ali quase todos os dias, a gente tem uma chamada para ação para nossa formação. E se você que está assistindo aqui, eu vou fazer a chamada para ação agora. Se você quiser entrar na nossa formação Professor de Música Empreendedor, manda aqui nos comentários também o eu quero e tem Não, tem aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tem direto aqui. Ou aqui embaixo tá, ou é a página de venda, ou é o formulário. O eu formulário. Não sei em qual momento que vai passar isso aqui, mas a gente usa ora um formulário, ora uma página de venda, tá bom? Mas aí vai ter você algo vai andar aqui com a dentro gente. desse vídeo para você se inscrever e estar com a gente. Isso tem aí. sempre uma chamada para ação, né? O que é chamada para ação, Matheus? Na verdade, a chamada para ação já é a tradução do call to action, né? Sim. Acho que a galera já entendeu o que é chamada para ação. Chamada para ação, é chamada para você fazer uma compra, ou é chamada para você curtir, ou é chamada para você compartilhar. Quando a gente fala eu quero, é a chamada para você comprar. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente aprende esses termos, a gente não viu esse termo nascendo, né? Esse termo ele já existia, já era popular quando a gente começou a estudar sobre marketing. Mas no momento, esse call to action foi importante porque as pessoas faziam um monte de coisa, mas não faziam ação. Pô, você tá ali postando todos os dias, tá legal, tal. Mas cadê o call to action? Cadê a chamada para ação? Sim. Por isso que vocês veem tanto em vídeo do YouTube. Curte aqui, se inscreve. Porque as pessoas estão distraídas. Então, se não tiver um empurrão, a pessoa ela não toma atitude. Não é porque ela não quer. É porque ela tá distraída no dia dela. Porque, na verdade, também, acho que as pessoas estão um pouco enjoadas porque elas têm essa imagem de que vendedor é chato. Então, se você é um especialista e está ali falando sobre algo, e aí, de repente, você faz esse call to action para venda de algum produto, ela já começa a te olhar, né? Pô, o cara já vai vender, o cara é chato. Como não ser um vendedor chato é fazer exatamente aquilo que você falou. É vender sem mostrar que está vendendo. Seria a melhor forma, né? Sim. Você só aprende isso na prática. É vender sem deixar a pessoa perceber que você está vendendo. E eu acho também importante, né? No processo de venda, é se organizar. A gente estava falando agora do WhatsApp Business aqui com o Mitch, que hoje em dia você tem lá como você botar vários tags, né, as etiquetas para se organizar. Essa pessoa eu já abordei, vou abordar de novo daqui a 15 dias. Aqui está uma pessoa interessada, não está, já esfriou o lead está quente. Então você voltar a abordar as pessoas. Tem uma organização nesse processo, né? Sim, sim. E aqui vai um ponto importante. Tá? Vou até um corte aqui para o nosso editor. Eu acho que as pessoas, elas pegam muito leves com elas mesmas, sabe? O ponto é, cara, você pode ir muito além do que você imagina que você pode ir. Então o cara, ele vê, venda e marketing é chato. Põe isso de lado. Daqui a 2 anos, ele tá um cara ranzinza, duro, quebrado,
dizendo que o cara tal é marqueteiro, o cara tal tem equipe, o cara tal. Ele reclama, ele sabe que ele precisa estudar, só que ele nunca estuda. Então, ao invés de você achar que, cara, isso não é para mim, faz um jogo diferente, deixa eu tentar, deixa eu estudar isso. Né? O que o cara disse aqui no comentário, cara, marketing e venda não é para mim. Ué, mas é para alguém? Alguém, tipo assim, alguém nasceu com marketing e venda? Ok, tem pessoas que têm uma propensão, uma personalidade maior para isso. Só que, meu amigo, se você é professor de música e você não pensa em vender, você vai fazer o quê? O que o professor de música faz? Ele vende um serviço. Você tem a opção de não vender serviço de professor de música? Não, tem. Eu vendo minha aula de música, eu vendo a minha videoaula, eu vendo o meu curso, eu vendo a minha formação, eu vendo a minha mentoria. Eu não tenho opção de não querer vender. Agora, você quer melhorar nisso ou não quer? Então, dê uma oportunidade. Vai estudar, você pode. Todo mundo pode aprender um pouco sobre isso. Você não precisa ser um especialista em marketing e venda. Mas você precisa aprender um pouco mais para sobreviver e além da sobrevivência, né? Que eu acho que hoje em dia o cara que ele não mexe com isso, ele mal sobrevive. É verdade. Então, se você quer ter uma vida próspera, e aí tá um ponto que a gente fala muito, né? Eu comentei isso contigo ontem. Eu falei, cara, às vezes eu tenho até vergonha de mostrar a vida que eu tenho, porque é uma vida tão próspera e abençoada, a gente poder, cara, trabalhar em casa. Cara, não ter que pegar a condução para ir para voltar. As pessoas às vezes gastam 2, 3 horas por dia numa condução. Uhum. Poder comer em casa, poder acordar e ir para academia, voltar. Poder acordar, ler a palavra, fazer um devocional. Poder atender todo mundo, cara, de um quarto com um ar-condicionado. Poder fazer o meu horário. Poder botar os meus filhos na cama. Poder pagar uma boa escola para eles. Isso tudo é um privilégio. E a gente faz isso tudo pela internet. É verdade. A internet mudou a nossa vida. É verdade. Né? Enquanto as pessoas estão descobrindo a internet agora, a gente já vive de internet há mais de 13 anos. Mais de 13 anos. Então isso é para todo mundo. O que as pessoas não entenderam, cara, é que a internet te possibilita ter um estilo de vida de qualidade. Não é verdade? Ter qualidade de vida. Só de você deixar de sair de casa para pegar transporte público, você já ganhou 3 horas do seu dia. Já ganhou mais anos de vida no final das contas, né? Então, gente, olha só. É um mundo... A internet é muito generosa, cara. A internet é muito generosa. As pessoas, às vezes, tentam 6 meses, 3 meses, não consegue ter uma virada de chave ali. Já desiste. Vai porque é mais certo. Tem gente que está uma vida inteira trabalhando por um salário e meio, 2 salários, dentro de uma pegada dessa de vida. Então, tá aí, né? Um caminho novo. Gente, muito conteúdo bom para vocês. Foi um prazer estar aqui nesse podcast. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você tem aquele amigo professor de música que empreende, mas ele ainda não conhece o nosso canal, compartilha. Compartilha com eles o nosso programa. Tenho certeza que vai ajudá-lo também. Até a próxima, não é? Até a próxima. Que Deus te abençoe. Like. Valeu. Gente.